No coração do Brasil, encravada entre morros verdoengos, ficava Pedra Encantada, uma vila envolta em mistérios e lendas antigas. Uma névoa constante cobria a vila como um véu que escondia segredos ancestrais, tornando o ambiente ainda mais enigmático e assustador. Os moradores, cheios de medo, raramente saíam de casa depois que o sol se punha, temendo o que poderia surgir das sombras. Pois era à noite que os ventos traziam sussurros do passado, lamentos de almas perdidas, ecoando pelas ruas estreitas e desertas. A fama de Pedra Encantada falava mais alto, atraindo curiosos e repelindo os mais cautelosos. Histórias de arrepiar os cabelos eram contadas em voz baixa por aqueles que ousavam mencioná-la, sempre à luz de velas, como se a escuridão pudesse ouvir. Diziam que a vila era assombrada por almas presas entre este mundo e o outro, incapazes de encontrar a paz, vagando eternamente pelas ruas. O medo era como um morador ilustre em Pedra Encantada, enraizado na própria terra, presente em cada esquina e em cada olhar desconfiado. As sombras pareciam mais profundas, os silêncios mais pesados, como se a própria vila prendesse a respiração, esperando a noite passar, temendo o que o amanhecer poderia revelar. Clara, uma jovem historiadora com uma sede insaciável pelo passado, ouviu falar de Pedra Encantada pela primeira vez em um livro antigo de folclore brasileiro. Ela sempre foi fascinada por histórias que misturavam realidade e fantasia, e este livro em particular capturou sua imaginação como nenhum outro. As histórias de almas penadas e ventos que cochichavam despertaram sua curiosidade. Cada página que virava parecia sussurrar segredos antigos, e Clara sentia que estava sendo chamada para desvendar esses mistérios. Ela viu em Pedra Encantada não um lugar de medo, mas um mistério a ser desvendado. Para Clara, a vila era um quebra-cabeça esperando para ser montado, uma oportunidade de conectar o presente com o passado. Ignorando os avisos e histórias de arrepiar, Clara partiu para a vila. Sua determinação era inabalável, e ela sabia que precisava ver com seus próprios olhos o que estava escondido naquelas terras misteriosas. Carregando sua velha mala de couro, ela chegou à Pedra Encantada em um dia nublado, o céu espelhando a névoa que cobria a vila. A atmosfera era densa e carregada de mistério, exatamente como ela havia imaginado. Determinada a descobrir a verdade por trás das lendas, Clara se instalou na única pousada da vila. O lugar era antigo e cheio de histórias. Cada canto parecia guardar um segredo, esperando para ser revelado. A dona, uma senhora de rosto marcado pelo tempo e olhar cansado, a recebeu com uma mistura de curiosidade e apreensão. Clara sentiu que a mulher sabia mais do que estava disposta a contar, e isso só aumentou sua determinação. Naquela noite, enquanto a escuridão tomava conta de Pedra Encantada, Clara se viu sozinha na pousada silenciosa. O vento uivava lá fora, batendo contra as janelas como se quisesse entrar. Deitada em sua cama, Clara ouviu. Era um murmúrio fraco no começo, trazido pela brisa, vozes sem corpo, lamentando, sussurrando, chamando por nomes que o vento levou. Um arrepio percorreu sua espinha, mas o medo logo deu lugar ao fascínio. Essas vozes, pensou Clara, guardavam a chave para desvendar o mistério de Pedra Encantada. Na manhã seguinte, Clara se aventurou pela vila, procurando saber mais sobre os sussurros da noite anterior. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás das vozes misteriosas. Os moradores, porém, se mostravam relutantes em falar. Seus rostos se fechavam, seus olhares se desviavam. Era como se um medo profundo os impedisse de revelar qualquer coisa. Finalmente, uma velha senhora, com olhos que pareciam ter visto um século de sofrimento, concordou em falar com Clara. Ela parecia carregar o peso de muitas histórias não contadas. As vozes que você ouve,
disse ela, a voz tremendo. São as almas dos que morreram no incêndio. Elas estão presas aqui, incapazes de seguir em frente, buscando a paz que lhes foi negada. O incêndio? Perguntou Clara, sentindo uma pontada de curiosidade. Conte-me mais, por favor. Mas a velha senhora balançou a cabeça, os olhos cheios de um medo antigo. É melhor deixar o passado em paz, sussurrou ela. Algumas histórias são perigosas demais para serem relembradas. As almas não descansam em paz. Elas vagam, buscando algo que nunca poderão encontrar. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que estava diante de um mistério profundo e sombrio. As almas não descansam em paz. As palavras da velha senhora, em vez de assustar Clara, só aumentaram sua determinação. Ela sabia que precisava descobrir o que havia acontecido em Pedra Encantada, o que havia aprisionado essas almas e as condenado a vagar pela noite. Clara passou os dias seguintes explorando a vila, conversando com os moradores mais antigos, procurando por qualquer pista que pudesse levá-la à verdade. Ela vasculhou arquivos empoeirados na pequena igreja da vila, examinando registros antigos e pergaminhos amarelados. A cada conversa, a cada documento examinado, a história de Pedra Encantada se tornava mais clara, mais trágica. Um passado de amor proibido, ciúme e vingança começou a se revelar diante de seus olhos. Em um canto esquecido da igreja, Clara encontrou um velho diário, escondido atrás de uma pilha de livros mofados. O diário pertencia a Isadora, uma jovem que havia vivido em Pedra Encantada gerações atrás. As palavras de Isadora, escritas em uma caligrafia elegante, contavam a história de seu amor proibido por um rapaz de uma vila vizinha. Um amor que havia enfurecido sua família. Clara leu o diário até tarde da noite, as palavras de Isadora pintando um quadro vívido de um passado cheio de paixão, dor e tragédia. O diário de Isadora terminava abruptamente em uma noite fatídica. A noite do incêndio. Um incêndio que havia consumido a casa de Isadora, matando-a junto com seu amado e muitos outros moradores. Clara finalmente entendeu a terrível verdade. As almas que assombravam Pedra Encantada não eram almas vingativas, mas almas presas em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar a paz por causa da tragédia que haviam vivido. Elas não precisavam de medo, mas de compreensão, de alguém que ouvisse suas histórias, que as libertasse do fardo do passado. Libertando as almas. Clara sabia o que tinha que fazer. Ela passou a noite em claro transcrevendo as palavras de Isadora, as histórias de amor, perda e arrependimento que o diário continha. Enquanto escrevia, Clara podia sentir a presença das almas ao seu redor, seus sussurros se intensificando, como se estivessem encorajando-a, guiando sua mão. Ela escreveu até o amanhecer, até que a última página do diário de Isadora tivesse sido copiada, até que as histórias das almas perdidas tivessem sido contadas. As histórias esquecidas. Clara deixou as transcrições na praça central da vila, ao lado do chafariz. As folhas de papel, leves como plumas, dançavam na brisa suave, como se carregadas por um sopro de vida. Os moradores, atraídos por uma força invisível, se reuniram na praça. Eles leram as histórias, suas vozes baixas e respeitosas. Histórias de seus antepassados, de um passado que eles só conheciam por meio de boatos e lendas. Enquanto liam, algo mágico aconteceu. As vozes que assolavam Pedra Encantada por gerações começaram a se acalmar, a se dissipar na brisa da manhã. Redenção. O medo que havia envolvido Pedra Encantada por tanto tempo começou a se dissipar, substituído por um sentimento de paz e aceitação. As almas, finalmente libertas de seu sofrimento, puderam finalmente descansar.
A névoa que antes cobria a vila se dissipou, revelando um céu azul e ensolarado. O sol brilhava sobre Pedra Encantada, banhando a vila em uma luz quente e acolhedora. Um novo amanhecer. Pedra Encantada não era mais um lugar de medo, mas um lugar de memória. As histórias das almas perdidas, antes temidas, agora eram lembradas com respeito e compaixão. Clara, a jovem historiadora que ousou enfrentar o passado, partiu da vila, deixando para trás um legado de paz e compreensão. Ela havia ajudado a libertar as almas de Pedra Encantada, mas, acima de tudo, havia ajudado a libertar a própria vila do peso de seu passado. E assim, a vida continuou em Pedra Encantada, não mais assombrada pelos ecos do passado, mas enriquecida por sua memória.